é imenso. Ele tem, assim, uns 4 metros de altura, uns 7 metros de largura. Ele está em Nova York, no Museu de Arte Moderna. Ele ficou um tempo na ONU também. E ele teve que ir foragido. Ele pintou em Paris, Guernica, e ele passou muito tempo pintando. Mas aí a Segunda Guerra ela vai progredindo. Em 1939, mais ou menos, ele para de pintar. Uns 2 anos depois do bombardeio, ele ficou um tempão pintando esse quadro no seu ateliê. E aí, quando chega lá em 1940, 40 e pouco, os nazistas estão avançando e eles conquistam Paris. Quando eles conquistam Paris, Picasso já sabe que o seu quadro vai ser queimado, afinal os nazistas estão queimando quadros modernos no mundo inteiro, inclusive principalmente um quadro desse. E ele foi fugido no navio para os Estados Unidos como um refugiado e ficou exposto na ONU. Tem uma história que quem conta esse Simon chama, que é muito interessante. Vou passar para vocês o documentário, tá? O livro também, se vocês quiserem. Na aula de hoje, a Que gente vai quando eles invadem conversar Paris, sobre o Fauvismo a e força da sobre SS, a como força os nazista, vai historiadores até o ateliê do consideram, Picasso, sob a alegação de que ele era principalmente judeu, que estava alunos como escondendo judeus, Stravinsky e só até o porque seu claramente ele Fauvismo. era contrário Vamos começar falando sobre ao música. Mussolini, ao Franco e tal. E aí eles reviram tudo e não acham Guernica, mas eles acham um cartão postal. E nesse cartão postal tá a imagem do quadro. E aí conta a lenda que um desses soldados ele teria perguntado para o Picasso: "Você fez isso?" E ele respondeu: "Não, vocês fizeram." É isso. Eles fizeram, quer dizer, o que é fazer Guernica? É a imagem do caos, é a imagem da covardia de você pegar uma frota tão grande para destruir uma cidade. E aí, onde se passa? Não é na cidade de Guernica. Ele se inspira claramente nas imagens de jornal que ele recebeu. Essas imagens são preto e branco. Ele já tem um domínio da cor que é muito intenso, mas nessa fase espanhola, ele volta para o preto e branco. Isso é bem claro. E funcionou muito. É como se você estivesse vendo um filme antigo sobre um bombardeio, só que em vez disso se dar no ar livre, eles estão dentro de um porão. Né? Aquele medo de você ir para o subterrâneo, imagina, preso dentro de um porão. Você tem um touro, um cavalo, uma série de pessoas e essa luz elétrica que fica balançando de um lugar para o outro. Se vocês já viram algum filme com cena de tortura, com cena de guerra, assim, essa luz, ela é muito caótica e ela dá uma ambientação que é muito intensa. É essa cena que o Picasso reproduz aqui. É esse porão com essa luz bruxeleante. E não é uma luz de vela, né? É uma luz a gás. Vamos lembrar, estou falando especificamente disso aqui, tá, moçada? Estão vendo aqui essa lâmpada? Vamos lembrar, gente, que a luz elétrica, ela é praticamente contemporânea ao Picasso. Em muito pouco tempo, o mundo mudou. De repente, sua avó sempre morou no campo e agora todo mundo mora na cidade, tem luz elétrica. O que faz 20 anos que surgiu a luz elétrica na Europa, talvez um pouco mais, né? Foi na época do impressionismo que se disseminou, principalmente. Então, é essa modernidade, né? Por que ele usa uma lâmpada? O que isso quer dizer? E é uma modernidade muito maléfica. Olha como ela tem a representação de um olho. A minha é inevitável fazer referência ao olho de Sauron, né, do Senhor dos Anéis, ou talvez o olho que tu vê do Big Brother de 1984. Como eu disse, a significação ela é muito fluida, né? A gente atribui significados, mesmo em outros períodos. Mas a representação desse regime totalitário com essa luz artificial, com essa luz mecânica, com o olho da vigilância, ela é praticamente um consenso. Aqui você tem o touro, ó, o símbolo espanhol. A força da Espanha é você colocar um touro dentro de um porão, né? É um povo que não conhece a sua força e que luta contra si mesmo, né? Aqui essa mulher gritando, desesperada, e se fosse uma foto não seria tão impactante. Se fosse uma pintura naturalista não seria tão impactante. É justamente essa estilização das formas, essa fragmentação, e essa fragmentação aqui pelo jogo de tons de cinza, né, que dá esse ritmo caótico para a pintura.
Ela também, ó, não tem dedos suficientes, mas ela não tem dedos suficientes para segurar o filho morto, tá vendo? Aqui no chão, esse herói, talvez seja a maior figura, que ocupa a maior parte debaixo do painel. Ele tá caído, ele tá morto. Você tem aqui as chagas, ó, que é um símbolo claro do martírio, um símbolo cristão. Aqui você tem uma espada. Imagina você tentar guerrear com os nazistas com uma espada, com uma luz de vela, né? Essa modernidade que vem e que atropela completamente. A espada dele claramente está quebrada. Ele não teria como vencer essa disputa, mas em cima dessa espada quebrada nasce uma florzinha, a esperança que pode estar nascendo desse martírio. E o cavalo, ele tem a maior textura de jornal, né? Ele vai fazendo esses risquinhos e alguns dizem que tem até colagem, eu não sei, eu nunca vi esse quadro pessoalmente para ver se tem papel e jornal aqui realmente colado, mas essa textura é claramente imitada. O cavalo gritando, gente, desde o romantismo, você não segura um cavalo indomável. Ele é a representação da força bruta, ele é a representação dessa incapacidade de segurar. Aqui, ó, essa mulher também que se arrasta, tentando se aproximar da luz. Aqui nós temos a porta, não sabe se a porta está aberta, para onde que ela dá, se ele está em cima de uma lixeira, mas ele tenta, ele grita, ele não consegue sair, e ele tem um tiro na testa. Ó. E aqui descendo as escadas, entrando no porão, você tem essa figura que carrega uma vela, né? É essa luz natural, essa luz do meu avô, do meu bisavô, daquilo que eu conheço, da razão e que aqui chega. É um quadro lindo, lindo, lindo. Quem fotografou esse quadro foi a Dora Maar. Ele já estava namorando a Dora Maar. A Dora Maar é uma fotógrafa surrealista. Foi a única pessoa a fotografar o Picasso enquanto ele fazia suas grandes obras. E essa é a representação da Dora Maar para a gente encerrar a nossa aula. Ele conheceu a Dora Maar num bar. Ela estava com sua gangue de surrealistas loucos. Ela era da Ucrânia, depois eu confirmo certinho, mas era do leste europeu. Conta a lenda que ela estava num bar, de luvas e de chapéu, e ela estava fazendo aquela brincadeira com a faca. Surrealistas muito loucos. E o Picasso se apaixonou perdidamente por essa mulher corajosa e maluca. E aí, no final, ele vai até ela e pede a luva ensanguentada dela. E ela dá a luva e eles começam a namorar. Mas a representação da Dora Maar é insana. É o Whipping Woman, talvez seja o quadro mais famoso das figuras femininas do Picasso. Você tem esse tom de verde alucinatório, com o roxo, cor de ciúmes, cor de loucura. E aqui, olha a representação da boca. Quando você tá muito bravo, o que você faz? Não é assim? Você não fecha a mandíbula? Você não franze aqui? Olha quanto dedo ela tem, olha quanto dente ela tem. A Dora Maar, ela ficava insana com as infidelidades do Picasso, com os outros casos. Acho que ela tentou matar uma vez um amante do Picasso, e ele também. E ela foi imortalizada nessas crises de ciúmes. Nós vamos ver a Dora Maar em surrealismo, as fotografias dela que são muito legais. É isso, gente. Beleza? Estudem com carinho. Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? E tamo aí. Beleza? Tchau, gente. Vamos